Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Se você não se inscreveu, se inscreva, dá seu like, compartilhe e comente. Nós vamos estudar hoje sobre escatologia, um tema da escatologia. E esse tema é arrebatamento. Você sabe o que é? Vamos ver logo após a vinheta. O significado da palavra arrebatamento é pegar, levar pela força, retirar algo repentinamente. É um rápido. Vamos ao tema? Arrebatamento da igreja. Nosso texto base está em João, capítulo 14, verso 3. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento, ele é um rapto. Mas é um rapto de quem? Um rapto dos crentes salvos em Jesus Cristo, tanto os vivos e dos que morreram em Cristo. É um evento de caráter iminente, súbito, secreto, surpreendente, é repentino e inesperado. Existem várias linhas teológicas sobre esse assunto. Eu vou falar sobre a linha que acredita que vai acontecer antes da grande tribulação, chamado pré-tribulacionista. O próprio Senhor Jesus, ele falou a respeito de sua vinda. Vamos ver João 14 e 18? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que tremendo! Jesus, ele disse, ele prometeu e ele é a verdade. Nele não há mentira alguma, também não há pecado. E ele disse que virá. 1 Pedro 2:22. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Olha para você ver, o nosso Jesus, ele é verdadeiro. Isaías 53:9. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. O que ele prometeu, ele vai fazer. É por isso que nós o aguardamos. Até o ladrão lá na cruz testificou de Jesus. Lucas 23, 41 e 47. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, disse o ladrão, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém este, falando de Jesus, não cometeu mal algum. Então nós vamos ver o seguinte, Jesus ele falou que ele vai voltar, aguarde, porque ele vai voltar. Vamos fazer algumas considerações gerais sobre o arrebatamento? Você sabe que ele é um rapto e ele é inesperado. E aconteceu na Bíblia. A Bíblia traz uns relatos sobre esse tipo de arrebatamento. Por exemplo, Paulo, 2 Coríntios 12, 3 e 4. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Que tremendo, que privilégio maravilhoso. Vamos ver João, Apocalipse 1 e 10? Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João também passou por uma experiência tremenda. Lembra de Filipe? Atos 8:39, vamos ver? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu. Mas o eunuco, jubiloso, continuou seu caminho. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E todos aqueles que se chegam a ele se chega à pessoa. Mas o que é tremendo, você vê que o Senhor, ele nos ensina para que cresçamos em conhecimento, cresçamos na graça. E a gente vê esse eunuco, ele estava desejoso de saber o que ele estava lendo. E o que o Espírito Santo fez? Ele leva Filipe. Filipe explica para ele. Filipe o batiza nas águas e depois o Espírito Santo arrebata Filipe e o leva para outro lugar. Mas é interessante também que no Velho Testamento tem dois exemplos sobre esse arrebatamento, esse ato inesperado. Hebreus 11:5, vamos falar de Enoque.
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ah, que delícia, que tremendo, que maravilhoso você poder ter uma vida de propósito, uma vida para agradar a Deus. Olha o que aconteceu com Enoque, que tremendo. Vamos ver Elias, segundo Reis 2:11. Enquanto estavam caminhando e conversando, quem que estava caminhando e conversando? Elias e Eliseu. Um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Não foi coisa assim demorada não, foi muito rápido. Agora nós vamos entender o arrebatamento da noiva de Cristo, o arrebatamento da igreja, não igreja, instituição. Cristo, ele vai descer nas nuvens, ele nos fez uma promessa, vamos ver Atos 1:11. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Os discípulos estavam olhando Jesus ascendendo ao céu e aí vieram dois anjos e perguntaram para eles: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Do mesmo jeito que vocês estão vendo, ele há de voltar, é certeza que ele vai voltar. Mas olha Mateus 16:27, mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então você não precisa ter dúvida que o mesmo Jesus que prometeu que vai voltar, ele vai voltar. E sabe, vai ser muito rápido a duração do arrebatamento. Vamos ver 1 Coríntios 15:52, o verso A. No momento, num abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido, vai ser muito surpreendente. 1 Tessalonicenses 4:16 fala que o arrebatamento ele vai ser muito potente. A rapidez vai ser assim, se a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, imagine um abrir e fechar de olhos. Vai ser tremendo, vai ser potente. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4:16? Diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que potência que vai ser esse evento, mas também vai ser surpreendente. Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Não vai ter sinal visível, não vai ter nem assim uma explosão na natureza para falar assim, isso é o que vai anteceder ao arrebatamento. O que diz é que será surpreendente. E nós temos que estar nos preparando. Mateus 24:38-39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe quem disse isso? O próprio Jesus. A vida, ela vai estar correndo como de costume, vai estar normalmente, 1 hora, 2 horas, vai estar tudo normal, mas de repente, vai acontecer um grande evento que nós estamos nos preparando. Segundo Pedro 2:5, olha o que fala. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. É impressionante, né? Noé, ele pregava, Noé, ele falava, ele era ridicularizado, zombavam dele, olhavam para ele assim e desprezavam a pregação, mas a Bíblia fala que a hora que ele entrou na arca, a história mudou. Sabia? Noé, ele pregou. As pessoas sabiam o que Noé tinha falado, mas eles não deram crédito, não esperaram, não se aprontaram. Ao contrário, é diferente dos dias de hoje, não, e a Bíblia fala que será como nos dias de Noé. Olha,
não serem avisados, eles não podem falar, porque eles foram alertados, mas eles ignoraram, preferiram viver o momento que estavam vivendo. O arrebatamento é a esperança da igreja. O evento mais maravilhoso que a igreja espera. 1 Coríntios 15:19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. O apóstolo Paulo tinha razão quando ele faz esta afirmação, porque nós vivemos, mas a nossa esperança, ela está nesse grande arrebatamento, nesse grande evento. Crentes que só vivem buscando as coisas daqui, sabe o que Paulo fala? Que são miseráveis. Crente, acorda, desperta. Você tem que estar olhando para Jesus. Você tem que aguardar o que ele prometeu. E ele prometeu que vai voltar. Então, fique esperto. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Olha o que nos diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiros. É por isso que aquelas pessoas que servem ao Senhor, quando passa por esse momento de um ente querido que partiu em Cristo, e ela acaba vendo, traz uma certa tristeza por causa da separação, mas a certeza que está no nosso coração, eles vão ressuscitar primeiro e nós estaremos todos juntos participando da glória de Cristo. Voltando ao versículo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, olha que tremendo, com o Senhor. A volta de Cristo é o nosso maior consolo. A volta de Cristo é a nossa maior esperança. Atos 16:25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aí você pode perguntar para mim assim, mas o que isso tem a ver com o arrebatamento? Tem a ver com a esperança deles. Eles viviam alegre, mesmo em meio ao sofrimento. Eles tinham a certeza da promessa. Crer no arrebatamento cura a mais profunda ferida. Glória a Deus. Mas vamos ver Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Crer no arrebatamento nos faz viver felizes, mesmo diante da circunstância, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor e mesmo diante do luto. Crer no arrebatamento é o motivo da nossa alegria. Quem vai participar? Todos os salvos de todas as épocas, os de ontem, os de hoje e até o dia em que acontecer. 1 Coríntios 15:51, olha o que o apóstolo Paulo fala. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha que tremendo, transformados. Daqui a pouco nós vamos entender essa história do nosso corpo. Mas Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, aleluia, os primeiros mortos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aonde vai ser? Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Mortos ressuscitarão num corpo glorificado e os vivos receberão um corpo glorificado. 1 Coríntios 15:52-55. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto aqui, ó, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto aqui, que é mortal, se revista da imortalidade. O corpo do salvo terá grande vitória sobre a morte, sobre a sepultura. Olha o que diz 1 Coríntios 15:54. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade,
Então, cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, glória a Deus, porque Jesus já venceu a morte, porque Jesus, ele é a primícia, Jesus, ele é o nosso amado mestre. Olha que alegria você poder se preparar para esse grande encontro. Sabe os corpos dos ímpios? Aqueles que morrem, aqueles que não querem a Deus, aqueles que não querem o Senhor Jesus, aqueles que não aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador, sabe o que vai acontecer? Eles vão permanecer na sepultura até o dia do juízo final. Apocalipse 20:13 nos fala: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Mas nós que estamos esperando, nós que vivemos essa bem-aventurada esperança, nós que desejamos a vinda do Senhor, teremos corpo glorificado. Será diferente, será dia de festa, dia de júbilo, dia de alegria. Existem condições para você poder participar do arrebatamento. Primeiro, você tem que crer, você tem que estar atento, você tem que estar vigilante, você tem que aguardar, você tem que ter desejo, vida santificada. A Bíblia fala: sem santificação ninguém verá o Senhor. Você tem que estar vigiando em oração. Aguarde com paciência, porque aquele que prometeu que há de vir virá, e a Bíblia fala: e não tardará. Não se esqueça que um ano para o Senhor é diferente do ano para nós. O dia para o Senhor é diferente, essa duração de tempo. Mas uma coisa é: devemos estar nos aprontando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos exemplos que fala sobre o se aprontar é as virgens, é a parábola das 10 virgens que o próprio Jesus conta. 5 prudentes, 5 nécias. Todas estavam esperando o noivo. Todas, a Bíblia fala que dormiram. Mas 5 prudentes, elas estavam com armazenamento de azeite. Em compensação, as nécias não. O que aconteceu? Chegou meia-noite. As prudentes estavam prontas. As nécias pediram ajuda para as prudentes: dá-nos um pouco do teu azeite. As prudentes, com prudência, falaram: mas se nós dermos para você, vai faltar para nós. Então vão comprar. A hora que elas foram, as nécias foram comprar, chegou o noivo, chegou o esposo. E a Bíblia fala nessa parábola, o próprio Jesus contando, que as nécias, elas batiam: abra-nos, Senhor, abra-nos a porta. E não foi aberta. A oportunidade é hoje, o momento é hoje. O apóstolo Paulo, ele inspira, através dessa esperança, os Tessalonicenses. Esta mensagem sobre o arrebatamento é profunda, é tremenda. Nós vivemos num mundo hoje onde conduta moral, conduta social é totalmente desregrada, desvalorização da vida humana. A gente vê o aumento da violência cada vez mais, assim como nos dias de Noé. Não é diferente dos dias de hoje. As pessoas, elas estavam indiferentes às coisas de Deus. O amor estava se esfriando mais e mais. Só nos resta, como igreja, aguardarmos a vinda de Cristo, assim como o próprio apóstolo Paulo fala, assim como ele fazia. 1 Coríntios 16:22, parte B, fala: Maranata, vem, Senhor Jesus. Aguardamos o nosso amado mestre, assim como Paulo nos ensina em Efésios 6:24. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível. Mas aí a gente vê o próprio Jesus falando: ele vai voltar
Apocalipse 22, 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Que você possa desejar esse grande encontro, que você possa se preparar para este grande encontro. Pode ser a qualquer momento. Você está preparado? Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fique com Deus, se prepare.